Vamos agora visualizar todo o painel gerencial. Então, a gente abre a janela, temos aqui módulo painel gerencial e nós entramos com o usuário e a senha dele. No alto da tela, eu tenho ali sistema e painel gerencial. Então, eu clico em painel gerencial e ele vai buscar todas as informações pertinentes ao sistema. Vai buscar todas as informações de job, tráfego, produção, mídia e financeiro. Então, a gente aguarda um pouquinho e ele já vai abrir a janela. Ao abrir a janela, nós aguardamos. Nós reparamos que gráficos são mostrados. Então, temos aqui, na parte superior da janela, nós temos atendimento, tráfego, produção, mídia e financeiro. Então, nós temos aqui no atendimento, status interno de jobs no ano corrente. Então, nós visualizamos todos os jobs que estão em aberto, tudo que está em andamento, que já foi concluído, etc. Então, ele sempre me dá no ano corrente, nos últimos 12 meses. Da mesma forma, na parte de baixo, eu consigo visualizar todos os jobs referentes à situação com o cliente. Então, o que o cliente aprovou, o que ele não aprovou. Então, eu tenho 50% está em aberto, no caso 1 e 1 aprovado. Da mesma forma, nos últimos 12 meses. Indo na segunda aba, eu tenho o tráfego. Isso é extremamente importante. Então, nesse mês, eu não tenho nenhuma atividade. No ano corrente, consigo visualizar todas as atividades que estão em aberto, em atraso, estão atrasadas, porém estão em andamento, paralisadas, concluídas, e eu tenho logo abaixo o total. Da mesma forma, a situação das atividades nos últimos meses. Temos na parte de produção, a parte de produção é dividida em todas as abas que já tem no sistema. Temos o pedido de orçamentos, os pedidos de orçamentos efetuados nos últimos 12 meses, no ano corrente e no mês corrente. Temos os orçamentos de produção, o que está em aberto no mês, no ano corrente e nos últimos 12 meses. Temos as autorizações de serviço interno, então nesse mês não foi feita nenhuma ainda. Eu tenho as autorizações do ano e nos últimos 12 meses. Repare o seguinte, que na parte de baixo eu tenho a quantidade, entre parênteses, que estão em aberto, que foram cancelados, que foram enviados para o faturamento. E logo do lado eu tenho o valor total dessas autorizações. Não necessariamente seja o total da receita da agência, mas quanto que está passando pela agência. Total também de serviços internos. Continuando na parte superior, nós temos a mídia. Da mesma forma, temos os orçamentos de mídia, que nós temos no mês atual, no ano corrente e nos últimos 12 meses. Temos os planos de mídia, em que eu visualizo também, mês atual, ano corrente, últimos 12 meses, e todas as autorizações de veiculação. Então, desse mês, não tenho nenhuma ainda. No ano corrente, eu tenho uma que está em aberto, 4 enviados de faturamento e nenhuma cancelada. Então, eu visualizo o valor total ali. Logo depois, eu tenho a aba financeiro. Financeiro também é subdividido em várias abas. Na primeira aba, ele vai me dizer qual que é o saldo hoje de cada uma das contas, inclusive com limite. Me dando gráficos sobre isso. Eu tenho logo do lado o fluxo de caixa. Então, o que eu tive de débitos até hoje, o que eu tenho de créditos e o meu saldo atual em cima desse crédito e débito. Tem a outra aba que é contas a pagar. Então, o sistema vai me dizer o seguinte, na parte superior, por exemplo, vamos pegar o mês de junho. No mês de junho, eu tive que contas que venciam no mês, eu tive o valor de 1.280. Que foram pagas em dia, eu tive 1.080. Que venceram no mês, porém não foram pagas, eu tive R$200. E logo abaixo tem contas a pagar pagas no mês com atraso. Então, esse contas a pagar que foram pagas no mês, então ela pode ter atrasado um dia, uma semana, um mês de outro mês, ele vai cair nesse campo aqui. Logo abaixo eu tenho os gráficos que me mostram isso. O que eu tenho de contas a pagar que vencem no mês, que estão em dia, e o verde contas a pagar que apenas vencem no mês. Da mesma forma, eu tenho contas a receber. Então, eu consigo visualizar todas as contas que eu tenho para receber mês a mês, dessas que foram pagas que eu recebi em dia, que foram pagas que não foram pagas e que foram pagas com atraso. Então, lembrando que
Essas contas podem ter vencido em janeiro, fevereiro, porém estão recebendo só em junho. Ele vai cair nessa última aba aqui. Na outra aba nós temos um campo que é extremamente interessante. Nós temos ranking de receitas. Então eu tenho no mês anterior, mês corrente e no ano corrente. Então eu vou conseguir visualizar todas as receitas provenientes daquele cliente. Então eu vou conseguir visualizar o ranking dos 10 maiores clientes meus. Vou ver qual cliente está me dando mais rentabilidade, está me dando mais faturamento. Isso quer dizer o quê? Que de repente eu tenho um cliente lá que está em segundo, em terceiro lugar no meu ranking e de repente eu não dou tanta atenção para ele. Então é interessante que a gente possa analisar isso. Lembrando que todas as abas têm os gráficos na parte inferior. Temos também o resultado operacional. Então eu vou ver mês a mês, eu consigo acompanhar e não preciso fazer filtro, não preciso tirar relatório, eu consigo ver mês a mês o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa, se aquele mês foi lucrativo ou não, e o resultado operacional acumulado. Então, se o mês de maio eu não tive um bom mês, mas no mês de junho eu tive, eu consigo visualizar mês a mês, inclusive o resultado operacional, tendo também embaixo o gráfico. O que aconteceu com a agência durante o ano? E na última aba, eu tenho aqui a aba de faturamento. Então, eu tenho mês a mês, quanto que eu gerei de nota financeira. Eu consigo visualizar o que eu estou gerando de nota das minhas contas a receber, de valor total. Eu tenho esse percentual, esse valor em nota gerada durante o ano. Então, o módulo painel gerencial, ele é interessante para acompanhamento, para gerenciamento. Então, ele é interessante para o atendimento, para ver a quantas andam os jobs dentro da agência, se o cliente tem aprovado, se não tem aprovado. Para o tráfego é importante para ele poder visualizar quantas atividades estão em andamento, quantas atividades já foram feitas durante o mês, se o pessoal está muito atrasado, se está atrasado porém está em andamento, se tem muita atividade parada. Na produção, o que está gerando de autorização que está indo para o financeiro, que é o que interessa, seja de serviço interno, seja de serviço de terceiros. A mídia, a mesma forma, o quanto que está gerando de receita para a agência, e o financeiro te dá uma visão geral de todo o módulo financeiro. Sem para isso, você precisa ficar acessando o financeiro, tirando filtro, para poder gerar os seus relatórios. Esse é o painel gerencial.